Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Nós estamos finalizando mais um 2023, mais um ano. Esse ano, independente das circunstâncias que tivemos, foi um ano abençoado, porque chegamos até aqui. Temos a chance de mais uma vez iniciar um ano, um novo propósito. Eu quero fazer uma reflexão com você nesse momento, para que você inicie esse ano com um propósito diferente, começando por um assunto muito importante, que é o perdão, né? Eu quero ler aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18, do versículo 21 em diante, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, a sua esposa e seus filhos, e tudo quanto ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor então chamou-o e disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que ele devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de todo o coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Amém? Que coisa, né, irmãos? Aqui um servo devia a seu senhor 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos era muito dinheiro para a época. Esse valor, trazendo para os nossos dias, seria como equivalente a ele ter que trabalhar quase 200 mil anos. Olha só a proporção: quase 200 mil anos de trabalho para poder pagar o que ele devia. Enquanto o seu conservo, o seu companheiro de trabalho, devia para esse devedor coisa de 100 denários, que daria um pouco mais de 3 meses, entre 3 e 4 meses de trabalho. Então a proporção é muito grande, né? Aquele que devia 3, 4 meses de trabalho e aquele que deveria quase 200 mil anos de trabalho. Isso é uma parábola, tá? Isso aqui é uma história que Jesus conta em forma de parábola. Ela não é uma história real, ela é uma história, como diz o nome, uma parábola, para que você possa apalpar de maneira mais concreta aquele ensino que Jesus quer passar. Qual é o sentido disso aqui? O sentido é: aquele servo que deveria perdoar o seu irmão, ele devia uma quantia muito maior, infinita, a mais do que aquele conservo dele. Pois o seu senhor tinha perdoado uma dívida que era impagável. Então pense em alguém que tem uma dívida impagável, e alguém chega e perdoa essa pessoa por essa dívida impagável.
essa pessoa nesse mesmo momento, logo após isso, ela sai com aquela alegria de ter sido perdoada, mas ela encontra logo alguém que está lhe devendo também. Aí ela esquece imediatamente do perdão que ela teve e ela se encolariza, né, contra aquele que está devendo uma quantia muito pequena, insignificante, né? Isso aqui trazendo para nós, irmãos, esse primeiro devedor aqui, que deveria quase 200 mil anos, esse devedor somos nós. Nós temos uma dívida impagável com Deus. Nós, pelas nossas obras, nunca conseguiríamos pagar. Essa é a mensagem do texto. Essa obra, essa quantidade de trabalho seria impossível a nós. No começo do versículo, Pedro pergunta assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Aí Jesus fala assim: não, até 70 vezes 7. 70 vezes 7, irmãos, no número calculando, 490 vezes. Se a gente começasse a contar, primeiro que eu creio que ninguém chegaria a pecar contra a gente, tudo isso, né? Mas se chegasse, nós perderíamos a conta, não é verdade? Então, é justamente uma forma de Jesus falar assim, ó, são tantas vezes que você não vai conseguir contar. Então você vai ter que perdoar todas as vezes, né? Essa é a mensagem. E para falar sobre isso, dar esse ensino, ele faz todo esse discurso do servo, né? Aquele servo incompassivo, né? Que foi perdoado uma dívida impagável e que não perdoou uma dívida irrisória aí, né? Muito baixa. Esses somos nós, tá? E eu quero confirmar essa palavra com você, lendo Mateus capítulo 6. Todos conhecem Mateus capítulo 6, e ele fala é, sobre sobre o perdão também, só que na oração do Pai Nosso. Em certo momento na oração do Pai Nosso, ele diz assim, no versículo 12, capítulo 6, versículo 12 do livro de Mateus: E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, então presta atenção. Nós só vamos ser perdoados se nós perdoarmos. Então presta bem atenção. A salvação nossa, ela independe de obras. Ela é pela fé em Cristo, certo? Eu aceitei Cristo, eu me entreguei a Ele, eu me arrependi. Se eu me arrependi verdadeiramente, eu fui perdoado, eu agora perdoo. Esse é o reflexo dos salvos. Eu não faço a obra para ser salvo, eu faço as obras porque eu sou salvo. Essa é a diferença. Aqueles que correm atrás da salvação pelas obras, eles se perdem. Mas aqueles que são salvos praticam as obras porque já são salvos. Essa gratidão faz parte dele. O Espírito Santo já nos convenceu do pecado. Então agora nós damos resultado, né? E o Senhor Jesus falou assim: pelo fruto conhecerei as árvores. Então, quando você vê o bom fruto de um cristão, você sabe que aquele cristão ele é convertido, ele está em Cristo, ele é um salvo, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria deixar, que você possa começar um novo dia, um novo ano, uma nova semana, um novo mês, um novo período, uma nova fase na tua vida, mas que você possa começar pensando sempre naquilo que você devia. Você devia uma dívida, você tinha uma dívida muito grande, infinita, impagável, mas que Jesus pagou por você e que você precisa, nesse momento, perdoar aqueles que também devem para você, tá bom? Perdoa, sabe aquela coisa de, por coisas pequenas, a gente perder, às vezes, um familiar, perder um amigo, perder um vizinho, perder um colega de trabalho, né? Perder uma pessoa, um companheiro na igreja, uma pessoa de lutas aí, por conta de, às vezes, uma coisa tão irrisória, né? E todos nós somos sujeitos a falhas, então eu peço que você, nesse momento, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e que você possa ser edificado por ela. Deus abençoe, Deus esteja com você e com a sua família. Amém?